Histórias da Fé apresenta Origens! A história do princípio como você nunca viu antes. Temporada 1. No controle de Deus. Episódio 1. Como tudo começou. Lá no princípio, só existia o nada. Nem vento, nem som, nem luz, nem tempo, nenhum pedaço de matéria, nenhuma sombra, nenhum traço de cor. Apenas um vazio absoluto. Um vazio tão profundo que nossa mente sequer consegue conceber. O silêncio mais esmagador. A ausência completa de tudo. Não havia céu, não havia terra, não havia universo. Só o vazio. E aquele que habita além do próprio vazio. O Deus eterno. O Deus que não tem começo nem fim. O Deus que não nasceu porque sempre existiu. O infinito, o incompreensível, o todo-poderoso. Ele estava ali, antes de tudo, acima do tempo, maior que qualquer dimensão. Ele e apenas ele, sem rivais, sem limites, sem fronteiras. E enquanto não havia nada, dentro dele já existia tudo. Um plano, um propósito, uma decisão que mudaria para sempre o destino do universo. Ele não precisava de luz, pois ele próprio é luz. Não precisava de espaço, pois ele transcende qualquer espaço. Não precisava de tempo, pois ele domina o próprio tempo. Ele não foi criado, ninguém o formou, nenhuma mão o desenhou, nenhuma voz o chamou à existência. Ele simplesmente é. Sempre foi, sempre será. Antes que qualquer partícula existisse, antes que qualquer átomo surgisse, ele já estava lá, pensando, planejando, desejando. O Criador que carrega em si mesmo todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade. Um Deus tão imenso que o universo inteiro não é grande o bastante para contê-lo. E ainda assim, ele escolheu criar, não porque precisava, mas porque desejava, porque dentro de seu coração já pulsava uma obra grandiosa, que começaria exatamente agora. Então, algo aconteceu. Pela primeira vez, o silêncio foi quebrado. O vazio foi rasgado por uma voz. Mas não uma voz qualquer. Era a voz que carrega dentro dela o próprio poder da criação. Uma voz que ordena e o impossível se curva. Uma voz que não apenas fala, mas gera existência. E ele disse: haja luz. E naquele instante, onde só havia trevas, brilhou a primeira centelha. A luz explodiu no vazio, rápida, intensa, avassaladora. Onde o nada reinava, agora surgia clareza, beleza, vida. O caos fugiu. A escuridão se desfez. A luz dominou. E o universo respirou pela primeira vez. A luz foi separada da escuridão. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Pela primeira vez surgiu um ciclo, um movimento, um compasso. O tempo que antes não existia começou a contar. E assim nasceu o primeiro dia. A história começava a ser escrita. O relógio do universo foi ativado. Mas Deus não parou por aí. Seu olhar ainda contemplava o vazio, cheio de possibilidades. Havia muito mais a ser formado, muito mais a ser revelado. A primeira faísca havia acendido, mas a obra estava apenas começando.
Então, sua voz ecoou novamente. Haja firmamento. E as águas que se estendiam no abismo começaram a se separar. Algo invisível, algo magnífico surgiu. Um manto, um teto, um limite entre as águas superiores e as águas inferiores. O céu nasceu. Um espaço azul, imenso, infinito. A cúpula do firmamento se estendeu como um véu sobre toda a criação. E esse céu seria para sempre testemunha dos séculos. Palco das estrelas, caminho das nuvens, teto da vida. O céu, até hoje, carrega as marcas da voz que o criou. Ele olha para nós como lembrança de que existe um Criador. Mas não bastava apenas um céu. O Criador olhou para as profundezas e ordenou: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. E o que parecia impossível aconteceu. As águas começaram a se mover, como se tivessem vida própria. Elas correram, se reuniram, abriram espaço. E então, do meio das águas, surgiu a terra seca, a rocha, o solo. As montanhas se levantaram, os vales se desenharam, planícies, desertos, florestas em potencial. E Deus olhou e viu que aquilo era bom, muito bom. O planeta agora tinha forma. O caos dava lugar à ordem. O vazio se transformava em lar. Mas não era só forma. Era hora de preencher. E mais uma vez, sua voz explodiu no vazio. Produza a terra ervas e árvores frutíferas. E a palavra se fez realidade. Da terra brotaram folhas, flores, raízes, frutos. O marrom da terra foi tingido de verde. Campos se abriram, florestas se ergueram, flores começaram a colorir o mundo. Árvores gigantes, pequenas, de todos os tipos, se espalharam pela face da terra. E pela primeira vez, a criação respirou. O cheiro da vida preencheu o ar. Os sons das folhas, dos ventos, começou a cantar a existência. Mas o céu ainda estava vazio. E Deus olhou para o firmamento e disse: haja luminares. E então o sol se acendeu. Uma esfera de fogo, calor e luz que governaria o dia. E para a noite, uma lua brilhante, silenciosa, fiel. E não só isso, mas também incontáveis estrelas, cada uma colocada no seu lugar, cada uma com um nome conhecido apenas por ele. E quando olhamos para o céu, até hoje, vemos essa assinatura, um lembrete de que o universo não é fruto do acaso, mas obra do Criador. E a criação continuava. Agora, Deus olhou para os mares e falou: produzam as águas seres vivos. E as águas começaram a ferver de vida. Peixes gigantes, pequenos, coloridos, rápidos, lentos, de todas as formas e tamanhos. Cardumes cruzando os oceanos, seres misteriosos nas profundezas. E então ele olhou para o céu e ordenou: voem as aves. E os céus se encheram de asas, de cantos, de voos. Aves majestosas, aves delicadas, uma dança no firmamento. E Deus viu que era bom, que era perfeito. Mas a terra ainda precisava respirar. E Deus declarou: produza a terra seres viventes. E então surgiu a vida terrestre. Animais selvagens, felinos poderosos, manadas correndo, rebanhos pastando, répteis deslizando, insetos, mamíferos,
criaturas de toda espécie. A terra ganhou movimento, sons, cores. O mundo agora estava cheio, vivo, completo. O vazio havia se transformado. A criação estava pronta. Tudo, absolutamente tudo, carregava agora a marca do Deus que cria a partir do nada. E ali, naquele momento, um novo capítulo da existência estava prestes a começar.